1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. Capítulo 11, versículo 17. Capítulo 11, versículo 17. Nisto, porém, que vou dizer, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresia, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. Assim um tem fome, outro embriaga-se. Não tendes porventura casa para comer e beber, ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão, beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Senhor, é a tua palavra, ela é viva, eficaz, ela é poderosa. Pedimos que ela seja hoje específica, Pai. Que nós tenhamos a graça de ouvir pela palavra. Que o Senhor libere, Senhor, sobre nós aquela unção no nosso espírito, para sermos alimentados na verdade. Traze, Senhor, discernimento, traze, Senhor Deus, compreensão. Fala conosco de uma maneira poderosa. Alimenta-nos, Pai querido, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu estava conversando com uma pessoa que conheceu Jesus há tanto tempo, e essa pessoa parou de congregar. Ela disse para mim: pastor, eu não congrego mais. Eu não vou mais à igreja, porque eu me cansei da religião. Ela disse: eu ainda amo a Deus e eu quero ter um relacionamento com Ele, mas eu me cansei da religião. Nós conversamos um pouco mais, mas eu fiquei pensando sobre um autor. Ele escreveu acerca de Abraão. Diz que Abraão ouviu a voz de Deus, e Deus disse para ele: sai da sua terra, melhor dizendo, oferece o seu filho, seu único filho. Vai para um lugar que eu te mostrarei, faz uma oferta. E a Bíblia diz que ele levou Isaque, seu único filho. E quando ele chegou no monte que Deus lhe mostrou, que Deus designou, ele levantou a faca, com o filho amarrado no altar, e o Senhor bradou do céu e disse: não faça isso ao menino. E aquele autor disse: a gente não basta ouvir a Deus, é preciso continuar ouvindo a Deus. Se Abraão somente tivesse ouvido a Deus, ele não seria hoje o pai na fé. Ele precisou continuar ouvindo a Deus. A revelação é progressiva. O que Deus falou conosco precisa continuar progredindo. Caso contrário, nós podemos matar o que Deus tem para nós. A fé vem por ouvir e não por ter ouvido. Paulo chegou lá em Jerusalém e disse: quando eu fui em Jerusalém, aqueles que diziam ser alguma coisa, não me acrescentaram coisa alguma. Se eles foram em outro tempo alguma coisa, Deus o sabe. Mas quanto a mim, eles nada me acrescentaram.
Pessoas que pararam no tempo, que pararam de discernir, que pararam de crescer, que pararam de ouvir. E um dia se deram ao trabalho apenas de permanecer em alguns argumentos vazios, distante da voz de Deus. O Senhor chamou Moisés e diz: Moisés, eu estou te chamando para uma missão. E ele diz: eu me revelei a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas como Jeová, como Senhor, eu não me revelei a eles. Eles eram os patriarcas, mas a revelação de Moisés viria depois deles. Quando nós nos assentamos à mesa e quando nós desfrutamos do que Deus estabeleceu nesta mesa, nós precisamos ganhar revelação, porque esta é, além da mesa da graça, da mesa da provisão, é a mesa do discernimento. Onde não há discernimento, a essência se perde. Por isso a Bíblia começa falando sobre isso, dizendo assim: nisso não vos louvo, porque vocês se reúnem, e na reunião vocês pioram. Onde houver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou. Às vezes reúne pessoas que podiam estar em nome do Senhor, mas que perderam a essência, a revelação. A palavra do Senhor diz assim: então cada um toma a sua ceia antecipado, e já não é a ceia do Senhor. A ausência do discernimento, a ausência da revelação, pode transformar a essência do que nós estamos recebendo. E aquilo que é ceia do Senhor deixa de ser. Tudo que perde a essência se torna rito, rito vazio. E rito vazio é religião morta. Jesus chega àquela mesa, e lá está com seus 2 discípulos, e ele diz: essa é a nova aliança. Ele está estabelecendo a nova aliança, mas a essência é que um dia foi manifesto a primeira aliança, a velha aliança. Jesus chega naquela mesa e ele não chega para a Santa Ceia, ele chega para a Páscoa. A Páscoa foi a celebração da saída do povo do Egito. E eles passam por um caminho similar ao caminho da igreja. A Bíblia descreve este caminho como o caminho da fé. A Bíblia diz: pela fé passaram o mar vermelho a pé enxuto, coisa que intentando os egípcios não conseguiram. Era um caminho da fé, era um caminho de transição, era um caminho de mudança, era um novo começo. Deus é Deus de recomeços, Deus é Deus de novas oportunidades. E naquele caminho, o Senhor disse: eu vou trazer um livramento pela marca do primogênito, pela marca do cordeiro. E eles então passaram nos umbrais da porta o sangue do cordeiro, e todos que ouviram o Senhor tinham proteção. Eles não podiam ver o sangue, porque eles entraram para casa, mas o anjo que passou podia ver o sangue. Eles estavam protegidos pela marca que estava nele. Você pode não ver a marca do cordeiro em você, o sangue, mas ele está em você. O mundo espiritual reconhece. E aonde não tinha a marca do sangue, tinha velório, tinha dor, tinha perda, tinha tristeza. Quem ouviu e não discerniu, perdeu o privilégio. E quando eles vão saindo do Egito, e Deus diz para eles: é um novo começo, é o primeiro mês, vocês vão pedir ouro e prata, e eles vão dar. Há uma unção de Deus para ser destravada, uma unção de prosperidade. Deus não te chamou para o evangelho para sair de uma vida escrava de mãos vazias. Ele te chamou para destravar uma unção de prosperidade na sua vida. A gente às vezes tem vergonha da prosperidade, tem medo da prosperidade, tem medo da bênção financeira.
Você não é o que você tem. Você não precisa ter vergonha do carro que você vai usar. Você não precisa ter vergonha do seu carro, daquele Corolla, daquele Porsche que Deus vai te dar. Não precisa ter vergonha, porque vai chegar o tempo em que os pés vão pisar nas ruas de ouro, para a gente saber que o valor está debaixo dos nossos pés. Mas sabe, queridos, aquele povo sai, e a Bíblia diz que eles fazem um caminho, uma trajetória que parece com a vida do novo nascido. Embora ali ainda não estivesse vivendo o novo nascimento, porque Jesus ainda não morreu a nossa morte. Então, eles fazem um caminho que é uma figura. E a palavra do Senhor diz que eles são batizados no mar, na nuvem e em Moisés. E passado 50 dias, eles estão na festa de Pentecostes, eles estão no Monte Sinai, onde Moisés está recebendo as tábuas da lei. Lá embaixo o povo já se dispersou e está celebrando com o bezerro de ouro. Então Moisés desce e quebra as tábuas da lei que Deus escreveu com o seu dedo. E ele quebra as tábuas, simbolizando que o homem já tinha quebrado a lei. 3.000 pessoas morrem. É o ministério da morte, gravado em pedras. Mas é a primeira aliança, é a velha aliança, é a aliança em Moisés. E embora a saída foi para um propósito, a saída foi para um crescimento, o homem não conseguia viver porque toda lei estava do lado de fora. Vontade de viver, vontade de cumprir, vontade de vencer, mas uma incapacidade dentro. A lei do lado de fora. Sabe, no domingo último, nós estávamos aqui, 5 cultos, eu participei dos 5 cultos, não sei se foi o último ou anterior, foi o outro. E no primeiro culto, às 9 horas da manhã, eu me lembro que eu encontrei um irmão, ele me disse, ele vinha se aconselhando comigo, dizendo: pastor, eu batizei nessa igreja, eu saí dessa igreja, pastor, eu tinha tanto e eu perdi tudo. Eu me encontrei vencido pelo álcool, vencido por problemas, vencido por crises. Eu perdi tudo que eu tinha na minha história, uma desconstrução. Eu disse para ele: querido, se porventura, e ele disse: eu estou voltando para Jesus. Eu disse para ele: se porventura você escorregar, se porventura você beber, não se sinta fracassado, não se sinta derrotado. Diga: eu sei quem eu sou em Deus, eu confessei Jesus, e eu agora vou ficar firme, porque eu já sou liberto desse mal. Se você cair e fumar, não se sinta menos. Diga: eu sou livre, eu vou viver a vitória que Deus já me deu. Se você usar drogas, não deixe o diabo te enganar. Continue acreditando na sua confissão. Outras pessoas estavam ajudando, e naquele domingo pela manhã ele chegou, me cumprimentou, conversei um pouquinho com ele, fui para a porta cumprimentar os irmãos. E quando eu estava no último culto, pastor Wolf, que estava pregando, o irmão se ajoelhou ao meu lado. Falou comigo: pastor, o irmão fulano suicidou. Falei: sério? Sim, pastor. Eu me levantei, saímos do culto, fomos para a casa da família, tão triste. Quando nós chegamos lá, eu perguntei para o cunhado dele, estava morando na casa dos parentes, falei: o que aconteceu? Ele disse: pastor, ele foi para o culto de manhã, estava feliz, mas quando ele voltou, ele passou no bar, ele bebeu. Sabe, pastor, e ele
Chegou em casa, estava triste, almoçou. Eu falei com ele, você bebeu? Ele confessou que sim. Foi para o quarto, ficou lá, e quando nós fomos procurá-lo, ele tinha investido contra a própria vida. Aquele moço foi enganado pelo diabo. O diabo encheu ele de culpa. O diabo fez ele sentir-se fracassado. O diabo ofereceu para ele todas as leis, todas as suas impossibilidades. Ele olhou para si mesmo e não viu esperança. A Bíblia diz que o diabo vem para roubar, matar e destruir. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Meu querido irmão, normalmente no latrocínio a pessoa mata e depois rouba, porque quando está morto não tem mais reação. Mas o diabo não, ele começa roubando e depois ele vai matar, porque ele não pode matar quem ele não roubou, porque a primeira coisa que ele rouba é a verdade. Lá no Éden ele roubou a verdade. Aquele moço foi enganado, talvez cheio de pesar, cheio de crise, uma pessoa boa, eu creio que ele está com o Senhor, porque eu não creio em pecado imperdoável, mas perdeu o propósito. E aquele moço não conseguiu conviver com tamanha dor, não conseguiu conviver com as suas fragilidades. Jesus se assenta à mesa e ele diz: examine-se o homem a si mesmo. Quando nós nos examinamos, nós olhamos para as nossas impossibilidades, e para o quanto somos inapropriados, nós olhamos para as nossas fragilidades, para os nossos erros, para os nossos desencontros, para os nossos equívocos, e talvez nos vestimos de culpa e dor. Mas quando você se examina, você precisa da luz da palavra, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. E quando você se olha à luz da palavra, você descobre que, embora você não é perfeito, você está no perfeito, escondido nele. E você descobre que a palavra do Senhor diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Ele é justo. Ele é justo. Ele é justo. Você não é perdoado por um Deus que é bom apenas. Você não é perdoado porque Ele é bom. Você não é perdoado porque Ele te ama apenas. Você não é perdoado porque você é filho. Você é perdoado porque Ele é justo. Ele não está dando um jeitinho quando te perdoa. Ele está cumprindo a justiça do céu, porque Jesus morreu a sua morte. E a palavra do Senhor diz que Ele te purifica de todo pecado e te limpa de toda injustiça, e só sobra justiça em você. Quando você se examina, não se examina para se condenar, mas para se arrepender. Quando Jesus chegou perto daquela mulher, tomada do próprio ato do adultério, levada, despida, provavelmente jogada para os lados, cuspida, chutada, machucada, suja. E quando Ele diz para ela: ninguém te condenou, ela diz: não, Senhor. Só tinha um homem que podia tirar a primeira pedra, Jesus Cristo, nosso Senhor. Era o único homem que nunca pecou. Ele diz: nem eu te condeno. Condeno o seu pecado. Vai, não peques mais. Nem eu te condeno. Sabe, queridos, quando nós discernimos a mesa, porque não há um texto na Bíblia que diz: examine-se o homem a si mesmo e então não coma. O texto diz: examine-se o homem a si mesmo e assim coma do pão. Quando você se examina sob a luz da palavra, você vai chegar ao final habilitado. Onde tem arrependimento e fé, o milagre está à sua disposição. Você se examina e diz: eu não vou viver debaixo de culpa, porque quem acusa é o diabo. Eu vou viver debaixo de arrependimento, porque o Espírito Santo nos convence de todo pecado, porque o Espírito Santo nos conduz a toda a verdade. Mas depois que você examina as suas inabilidades, você também olha e diz: eu tenho um outro exame a fazer. Eu preciso examinar a verdade de quem eu sou em Deus, a verdade do que a Bíblia diz sobre mim, porque a palavra do Senhor diz: Deus, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Todo homem inclui a mim e a você. Se dissermos alguma coisa em oposição ao que Deus diz, mentira, porque Deus não mente. E você vai descobrir que Deus tem dito a seu respeito que você é a menina dos olhos de Deus.
Deus tem dito a seu respeito que você é o bom perfume de Cristo. Deus tem dito a seu respeito que você é carta escrita, conhecida e lida de todos os homens. Você vai descobrir a seu respeito que Deus está dizendo que você é nação sacerdotal, que você é santo como Ele é santo. A palavra do Senhor diz que você tem a unção do santo. A palavra do Senhor diz que você é filho. A palavra do Senhor diz que você é família de Deus. Então você começa a se examinar e dizer: Deus, eu sei a minha identidade, eu quero viver de acordo com aquilo que eu sou, eu quero me comportar de acordo com aquilo que eu sou no Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, porque se nós julgarmos a nós mesmos, a Bíblia diz que quando nós comemos sem discernir, nós somos disciplinados pelo Senhor. Nenhum homem deve ser disciplinado pelo Senhor. A disciplina de Deus é complexa, Deus é reto. Mas nós somos disciplinados pelo Senhor e não há possibilidade de condenação. Somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Você nunca vai ser posto em equivalência com o mundo. Você nunca vai ser condenado com o mundo. Se você se assenta a essa mesa e se você discerne essa mesa, eu quero te dizer que você está discernindo que você pode ser disciplinado, mas não pode ser condenado. E a Bíblia diz que se nós julgarmos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Não seríamos julgados porque já fomos para aquele ambiente de arrependimento, de contrição. Mas não só por isso, também não vamos ser julgados, porque se cada um julgar a si mesmo, não vai sobrar ninguém para julgar o outro. O problema é que às vezes a gente gasta tempo demais julgando o outro, avaliando o outro, cuidando do outro. Deus não te chamou para mudar as pessoas, Deus te chamou para amar as pessoas. Um amor incondicional, de gente que não vai mudar nunca. Tem gente que não vai mudar nunca. Inapropriados, inabilitados, emocionalmente doentes, feridos, quebrados, que vão pisar nas ruas de ouro. E que alguns que ainda estão lá na lei, dizendo: eu preciso ser mais isso, mais aquilo, talvez podem perder esse ambiente. Jesus disse: eu estou celebrando aqui, não mais a Páscoa, porque Jesus, a nossa Páscoa foi sacrificado por nós, mas eu estou chegando no tempo da nova aliança. Se assente a essa mesa e entenda: quando comer este pão, anuncia que eu vou voltar, anuncia a minha morte. Quando beber este cálice, anuncia a minha ressurreição. Vocês entendam o que eu estou fazendo. E sabe, irmãos, a grande realidade é que quando nós pensamos na graça de Deus, e nós paramos de julgar os outros, porque a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, e aponta para lá. Não se conforme com este mundo, não entre na mesma forma e não tome a mesma forma. Mas quando é na hora de transformar, fala assim: mas transformai-vos. Para não se conformar, a gente aponta para lá. Para transformar, a gente aponta para cá. A única pessoa que você pode mudar é você mesmo. Aos outros você pode amar. Não é errado participar, contribuir, ajudar, se ofertar, discipular, ensinar, contribuir com a mudança. Errado é amar uma projeção. Errado é amar uma pessoa que ainda não existe e detestar quem está perto de nós. Quando nós nos assentamos a esta mesa, é mesa da aliança. E o discernimento pede que a gente compreenda que é um momento de lustrar nossa aliança com Deus, de entender. A Bíblia chama de aliança e de testamento. Testamento nos fala de herança. Compreender qual herança temos em Deus, o que está escrito em nosso nome. A aliança traz os seus termos. Tudo que Jesus conquistou na cruz é nosso direito. Mas não dá para sentar a esta mesa e pensar em Deus e discernir, sem discernir o resto. Porque aqui você descobre que a primeira Páscoa apontava para o Cordeiro, mas a última tem o Cordeiro no centro, mas aponta para o corpo, aponta para a noiva, aponta para o outro. E agora não é apenas a aliança com Deus que você vem trazer aqui, você vem celebrar a aliança com o outro. Tem uma história que eu gosto de contar, uma piada que eu ouvi.
de um jovem, um rapaz. A moça chega perto dele e diz: casa comigo. E ele diz: não posso. Na minha família esse negócio de casamento é a coisa mais esquisita, eles só casam entre eles. Meu pai casou com a minha mãe, meu avô casou com a minha avó, meu tio casou com a minha tia. E aí você começa a pensar: gente, é verdade, eu só existo porque antes de mim existia uma aliança. A minha história começa em alguém que fez uma aliança com um desconhecido e formou uma unidade que eu conheço como casa e família. Quando eu sento a essa mesa, a primeira coisa que eu faço é ilustrar a aliança com os meus pais. E nem importa se o meu pai não mereça, se ele anda fazendo tudo errado, nem importa. Porque na realidade não tem a ver com ele, tem a ver com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando eu me assento a essa mesa, eu faço uma aliança com a minha esposa, o meu cônjuge. Para não amar a mulher que eu estou sonhando em ter, a mulher que eu estou projetando, mas para amar a mulher que eu trouxe no altar. Deus pode transformar e melhorar a minha esposa, mas eu preciso amar, independente se um dia ela vai mudar. No meu caso é fácil, mas você que tem uma esposa é difícil. Eu ouvi a história de uma mulher que estava lavando vasilhas, recém-casada, tão feliz, casinha nova, lavando as vasilhas, e aí ela lavava a vasilha e colocava no escorredor. Lavava a vasilha e colocava no escorredor. Aí o marido dela chegou e falou assim: amor, você está lavando vasilhas errado. Você está lavando na contramão, você pôs o escorredor para lá, então você tem que usar a mão contrária para colocar a vasilha. Ela enxugou a mão no avental, fechou a torneira, enxugou a mão no avental, abraçou: amor, eu te amo tanto, você me ajuda a melhorar. E dentro dela pensou: que cara enxerido, gente. Nem lavar minhas vasilhas não deixa, agora eu tenho que lavar do jeito dele. Eu estou querendo lavar para lá, agora que eu tenho que lavar para cá, canseira. Às vezes a gente é presente demais. E a gente está querendo mudar coisas que não tem a menor necessidade. E gastando energia, quando podíamos usar essa energia para transformar coisas que são relevantes. A gente gasta uma energia e vai construindo a nossa parede invisível. A mulher vai suportando, o marido vai suportando, e tijolinho a tijolinho. E depois os dois vivem num ambiente onde estão separados por um abismo. O abismo, o tijolinho da chatice, o tijolinho da implicância, o tijolinho do domínio, o tijolinho do controle, foram postos. Até que a aliança está quebrada e a gente nem sabe. Sonhando com a mulher que nunca vai acontecer. E se ter coragem de amar a pessoa que está do seu lado. Sonhando com um homem que nunca vai acontecer. Não que os homens não possam melhorar. Você, marido, que joga futebol e chega suado, comendo na panela, com suor escorrendo no peito, saltando flatulências, depois de dar um arroto, perguntou: hoje é dia? Dá para melhorar. Dá para melhorar muito, mas nossa missão é amar. Amar quem não vai converter, amar quem não vai amar o Evangelho, amar quem não vai amar o nosso Senhor, será amigo de verdade. Nós vamos brilhando a aliança, até que a gente chegue à conclusão que precisamos também ilustrar a aliança da nossa igreja local, aliança com a nossa liderança. Eu estava na igreja do pastor Elmo, aniversário dele, e aí terminou o culto e chega aquele irmão, sabe aquele irmão cheiroso? Aquele irmão que quando chega perto da gente, transmite graça de Deus. E ele chegou perto de mim,
e me abraçou, e não me largou mais. E ficou ali abraçado, e eu fiquei assim pensando, o que será que aconteceu? Mas estava um abraço tão gostoso que eu também fiquei lá. Não sei se alguém estava combinando comer uma pizza, eu estava perdendo, mas eu estava lá. E quando esse irmão afastou de mim assim, o rosto dele estava molhado de lágrimas. Ele falou comigo, pastor, queria te pedir perdão. Perdão, por quê? Pastor, eu não era crente. Eu ia para a igreja porque a minha esposa ia, ela estava lá cuidando do ministério infantil, eu aqui em cima criticando. Falei, pastor ladrão, tudo ladrão, bandido, xingando a igreja, povo, tudo errado. Mas eu comecei a gostar. O pastor Alide estava no louvor, eu gostava daquele louvor do Alide. E quando o Senhor estava pregando, eu ficava lá ouvindo, comecei a gostar. Mas aí veio a pandemia, pastor. Eu converti, e quando veio a pandemia, eu nunca mais voltei. Fiquei em casa. Fiquei em casa te vendo por vídeo. Estava tão confortável. E então me convidaram para vir aqui no aniversário do pastor Elmo. Eu cheguei aqui, sentei ali, fiquei. Quando o Senhor pegou a palavra, tudo normal. O microfone falhou um pouquinho, mas quando a primeira palavra saiu da sua boca, as lágrimas rolaram pelos meus olhos. Eu comecei a chorar e não parei mais, porque o Espírito Santo falou comigo, que eu precisava voltar, que eu estava sendo uma ovelha ruim. Hoje ele apareceu, já de colete, trabalhando, com o meu jeito dele. Se viu naquele estacionamento, não sei nem quantos cultos, mas toda manhã ele estava aqui, acho que à noite ficou quase todo, talvez até esteja por aí. Tem coisa que a gente não ouve com o ouvido, a gente ouve com o espírito. Discernimento são aquelas revelações que caem na alma. Porque nós não estamos aqui por causa de uma reunião. Isso pode ser só rito. Nós estamos aqui para celebrar o nome de Jesus. Nós estamos aqui não por um culto à celebridade. A gente não muda de acordo com o evento, não. A gente se reúne como família de Deus. É fácil ser família no lugar que nós nascemos, mas Deus te chamou para discernir o corpo e ser família de Deus, ligado um ao outro. Todos queremos ser filhos de Deus e primo dos nossos irmãos. Todos queremos ser filhos de Deus e amigos de quem vai morar no céu. Mas Deus te chamou para ser família. Discernir que aquele irmão que é diferente, pensa diferente, fala demais ou fala de menos, ou cansa a gente, é corpo de Cristo. E se você discernir isso, Deus fez uma obra em você. Tem coisa grande, tem coisa nobre chegando. Coloca no seu calendário, que é onde tem discernimento, tem novo começo, tem nova oportunidade. Que Deus vai te dar novos começos. E que você vai viver o melhor de Deus. Nunca vai se tornar uma religião vazia, se você continuar ouvindo a Deus. Nunca vai se tornar religião, se você continuar ouvindo a Deus.